momento com a igreja. Sejam todos bem-vindos, os irmãos ou irmãs que estão nos honrando hoje com a sua presença. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Na casa de nosso Pai, nós ficamos à vontade, não é assim? Então, seja bem-vindo e fique à vontade na casa de nosso Pai. Glória a Deus. Quero que você esteja abrindo a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. João capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos dar início à leitura. Mas antes de iniciarmos a leitura do texto, quero dizer que o Senhor é bom. Amém? Que Ele é o nosso pastor e Ele tem cuidado de nós. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Eu tenho como tema, né? Eu peguei o mesmo tema que está aqui na minha Bíblia, né? Jesus, o bom pastor. Amém? Jesus, o bom pastor. Esse é o tema da ministração. Glória a Deus. Então, peço um pouco da sua atenção. Você venha estar ligado, atento a cada palavra, que é para o meu e para o seu coração. Quem estiver também nos acompanhando em casa, também seja abençoado abundantemente em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma palavra do Senhor para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos molda. A palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra do Senhor, ela se torna conhecida a ponto que no meio da multidão, ela é inconfundível. E a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Amém? Cadê as ovelhas do Senhor Jesus aqui nessa noite? Amém? Aleluia. Glória a Deus. O fato de você ser ovelha de Jesus não quer dizer que não vamos passar por ameaças, não quer dizer que eu e você não vamos passar por tribulações ou por aflições, onde o próprio pastor, ele bem falou, Senhor Jesus, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele venceu o mundo e nos dá essa mesma condição de nos tornar mais do que vencedores. Glória a Deus. Agora, nós temos que ser ovelhas sábias. Nós temos que usar de sabedoria. Nós como ovelhas pensantes, né? Porque existe a ovelha no literal, que é conduzida, né, pelo pastor. Aquela ovelha, né, que tem pela ovelha realmente o animal. E hoje, trazendo para nós, para as vidas humanas, nós também nos colocamos nessa mesma condição de ovelhas. E temos que dar ouvidos ao pastor. Amém? Não podemos ser ovelhas desobedientes. Não podemos nos desgarrar. E mesmo que se desgarre, o bom pastor, ele vai lá e dá a vida pela sua ovelha, vai em busca. Amém? Glória a Deus. Vamos ser ovelha. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar aqui a leitura no versículo 1. João capítulo 10. Versículo 1 diz assim. Na verdade, aqui são as palavras do Senhor Jesus, né? São as palavras de Jesus. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral, ou aprisco, né? Ou recinto das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
Verso 3: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Vou repetir: a este o porteiro abre, né, a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz, a voz do pastor, e chama pelo nome das suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, ou seja, vai na frente, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, né? Ao ouvir, conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, né? Parar um pontinho aqui. Nesses 5 primeiros versículos, né, de introdução, o nosso Senhor Jesus, Ele está contando aqui uma parábola. Amém? Ele está contando aqui uma parábola, uma história, onde Ele está representando, né, a sua autoridade como um verdadeiro pastor. Que o pastor, ele cuida das suas ovelhas. Que o pastor, ele conhece as suas ovelhas. E da mesma forma, o seu rebanho conhece o seu pastor. Amém? Diz aqui o texto que as ovelhas conhecem pela voz, né? Quando o pastor chama, né? Chama, elas conhecem. Se nós estivermos aqui na casa do Senhor, a orientação for, estou dando aqui um exemplo. Se a orientação for dada, nós vamos hoje ouvir a pregação de olhos fechados. E quem vai pregar hoje vai ser o pastor Marcelo, né? Todos nós vamos confiar, sim ou não? Por quê? Porque nós conhecemos a voz do nosso pastor. Mas digamos que na hipótese nós estamos ali de olhos fechados, e de repente, de última hora, entra um outro pastor desconhecido para nós, e começa a pregar, né? Certamente nós vamos abrir os olhos. Certamente, automaticamente nós vamos abrir os olhos. Por quê? Porque é uma voz diferente. Nós vamos abrir. Peraí, quem é que está falando? Quem é que está pregando? Então, naturalmente, nós vamos abrir os olhos, porque nós estamos desconhecendo a voz. Não é assim? Então, a ovelha ouve a voz do seu pastor, né? E o pastor em referência, o pastor no exemplo aqui é o nosso Senhor Jesus. Amém? Porque, olha o que o versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas do aprisco, vai adiante delas, ou seja, está na frente, está no campo, na dianteira da batalha. Amém? Não fica se escondendo, não fica por trás de ovelha, está na frente. Amém? Está na frente, está defendendo, está representando. Então, está na frente, chamando: vem, porque eu estou fazendo, aqui é seguro, eu estou pisando aqui é seguro, eu estou tendo uma visão, tem pasto, tem alimento, amém? Tem abrigo para vocês, podem vir. Aí as ovelhas acompanham, através da direção do pastor, através da direção dada, né? O homem de Deus tem a palavra do Senhor, que é direção para o seu povo, para o rebanho, para as ovelhas que o Senhor tem confiado a ele. Então ele pega essa palavra e ensina às ovelhas e diz: faz assim, ó. Olha o que a palavra diz. Ele ensina a palavra para as ovelhas, e as ovelhas, como uma ovelha do Senhor, ela ouve a voz e obedece. Por quê? Porque ela confia na direção dada pelo pastor. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, olha o que diz verso 4: e quando tira para fora as suas ovelhas, não é a ovelha dos outros não.
quando tira para fora as suas ovelhas, porque o cenário era o seguinte: havia um responsável do aprisco. Aprisco é quem guardava o curral no tocante da entrada e da saída, e tinha um portão. Então o aprisco, o curral, era bastante espaçoso, e ali outros pastores também traziam os seus rebanhos para guardar ali. Porque ali tinha alimento, ali era um espaço que dava para as ovelhas se alimentar e ficar guardada dos lobos, do perigo, das dificuldades. Amém? Então olha o que diz: para fora as suas ovelhas, e vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém? Mas no verso 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, né? Eu estava ali na abertura do culto, e eu louvei a Deus quando eu recebi a seguinte direção, né? A direção que dentro da palavra, porque você pega a palavra do Senhor, pede direção, pede para o Senhor falar, porque eu tenho aqui uma outra mensagem escrita, né? Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Então quando a gente pede a direção do Senhor, e o Senhor ele fica ministrando no seu coração no decorrer do dia. Se você se aplicou há 2 dias atrás, de lá para cá melhor ainda, há 1 semana atrás melhor ainda, que o Senhor está te capacitando. Quanto mais você se aplica a aprender a palavra de Deus, a ouvir a voz do teu pastor, mais ela vai falar contigo. Quando você está se aplicando, você está se inclinando a ouvir a voz do pastor, a voz de Deus. Amém? Aleluias. E então a direção que eu estava ali recebendo no momento era para nós vigiarmos e tomarmos um cuidado no tocante ao que estamos ouvindo nos nossos dias. Como assim, Ednardo? Né? Há pessoas que estão ouvindo a mídia, há pessoas que estão ouvindo a rádio, há pessoas que estão ouvindo a vizinhança, há pessoas que estão ouvindo a diversos profissionais. São fatos reais até. Não estou dizendo que estão falando de mentira. São fatos reais. Mas a direção dada ali para mim não é o perigo de você ouvir qualquer coisa. É permitir que isso caia no teu coração. Aí é onde está o perigo. Não é você, porque é inevitável. Né? Antes de iniciar o culto, um jovem rapaz, ele disse para mim ali, né? Eu fui por vários bairros, vários lugares hoje, e o que a gente escuta, né, é o mesmo assunto, é a mesma conversa, é a mesma palavra. Não, é inevitável ouvir os rumores, ouvir as conversas paralelas, ouvir as notícias, é inevitável. Né? Você abre a TV, você escuta. Você abre a rádio, você escuta. Você sai, põe o pé na calçada, você está escutando. Qual é o perigo? É você permitir que isso caia no teu coração. E essa voz se tornar, né, prioridade, se tornar mais forte e colocar em segundo plano a palavra de Deus, a voz do Senhor, o que ela fala ao nosso respeito, o que o Senhor quer falar para nós nessa noite e nos nossos dias. Amém? Então temos que vigiar no tocante a isto. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque dele depende a tua vida. Provérbios 4, verso 23, né? Bastante ministrado, bastante lembrado, né? Aqui o nosso pastor está sempre tocando nesse assunto, porque é importante, é vital para a vida humana, para nossas vidas. Amém? Guardar o nosso coração, porque uma palavra é o suficiente. Uma palavra é o suficiente para nos tirar da graça. Né? Mas também a palavra de Deus, ela nos conforta. Também a palavra de Deus, ela nos anima. Nós temos que tomar cuidado, porque diferentemente das ovelhas lá irracionais, nós pensamos, nós somos inteligentes. Então nós podemos ter a atitude de mudar de canal, mudar de rádio.
se distanciar daquela conversinha paralela, daquilo que não edifica. Sim ou não? Somos pensantes. Deus nos deu inteligência. Deus nos deu a capacidade, a condição de pensar. Então, é possível a gente se desviar, sim, de muita coisa. Amém? Glória a Deus. Somos umas ovelhas sabidas, né? Somos umas ovelhas sabidas. Nós conseguimos discernir também, pela graça do Espírito Santo, quando o inimigo está se aproximando, né? De repente, o que era que acontecia na Bíblia para os pastores? Eles ficavam um pouco no alto de uma colina e as ovelhas ficavam lá embaixo, né? Ali naquele espaço ali mais abaixo. Por que ele ficava mais acima? Para ele ter uma visão mais ampla, né? Para ele ter uma visão, um horizonte maior, alcançar uma distância maior. Porque quando vier o lobo, ele dá tempo ele se aproximar antes do lobo, do inimigo, né? E defender o seu rebanho. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Então aqui o Senhor Jesus, ele está contando uma parábola, né? No verso 6, diz assim: Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Quem não entendeu, né? Os fariseus, né? Os seus companheiros ali das sinagogas, as pessoas que também estavam seguindo Jesus, pessoas não haviam entendido, né, a parábola, a história de Jesus. Então no verso 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Glória a Deus. Eu sou o quê? A porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, aqueles que se diziam Messias, aqueles que se diziam o enviado de Deus, no tocante que se referia ao Salvador da humanidade. Então o Senhor Jesus, ele diz aqui: aqueles que vieram antes de mim, eles são ladrões, são mentirosos, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Verso 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pasto, ou seja, pastagem, achará alimento, né? Vou repetir aqui no versículo 9: eu sou a porta. O Senhor Jesus, ele está dizendo que ele é a porta. Para que serve uma porta? Uma porta serve para você ter acesso ao outro lado, sim ou não? E diz aqui, mas é através de Jesus, amém? É através do Senhor. Então diz que ele é a porta. Se alguém entrar por ele, salvar-se-á. Olha a importância de você passar por Jesus. Olha aí a importância, a grandeza de nós atentarmos e não perder o nosso foco da palavra. Porque olha o que está dizendo: salvar-se-á, salvação, né? Vamos obter a salvação, e entrará e sairá, e achará pastagem. Ou seja, teremos a liberdade, né, de entrar, de sair. Não estou falando do reino de Deus. Entrou, glória a Deus, amém? Eu estou falando aqui em Jesus. Nós vamos até Jesus, damos ali uma volta, vemos a igreja, vamos para a nossa casa, temos a liberdade, amém? Entraremos e sairemos, né? Verso 9: e achará pasto, amém? Ou seja, pastagem, alimento, refrigério, glória a Deus. Verso 10, um verso tão conhecido, né? João 10:10. Olha o que está escrito aqui: o
ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, né? Ontem tivemos aqui, na segunda-feira, né? Tivemos a nossa reunião de liderança, né? E o pastor Marcelo, ele lembrou bem desse versículo, né? Onde aqui diz o versículo: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Tudo que está relacionado com morte, tudo que está relacionado com destruição, tudo que está relacionado com roubo, obviamente não vem de Deus. Obviamente, certamente não vem de Deus. Amém? Porque isso aqui é uma ação do inimigo. Isto aqui é uma ação do diabo. Amém? É uma atitude dele, própria dele. Então diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Olha olha a finalidade do Senhor Jesus. Ele diz, na sequência do versículo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Ou seja, eu vim para que tenham vida e a tenham uma vida completa. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, para isso o Senhor veio, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Uma certa vez me perguntaram o porquê que a vida de fulano está destruída. Vieram me fazer essa pergunta, né? E por várias vezes eu fiquei sem resposta. Mas a gente vai buscando graça, vai buscando direção ao Senhor, a gente vai aprendendo um pouquinho com a palavra de Deus, né? E pela graça do Senhor, eu aprendi a ter uma resposta para essa questão, que pode nos perguntar no nosso dia a dia: por que é que a vida de fulano é assim destruída? Por que é que a vida de fulano está no fracasso? Por que é que a vida de fulano está afastada dos caminhos do Senhor? Jesus mesmo, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por qual caminho eu estou andando? Lembrando, o Senhor, ele já nos deu o livre-arbítrio desde o livro de Gênesis. Amém? Desde a criação da humanidade, o Senhor já nos criou e nos deu essa bênção que é o livre-arbítrio. Então, se eu resolvo não andar nos caminhos de Jesus, se eu não resolvo ter vida, porque fora de Jesus não há vida, se eu resolvo andar na mentira, então eu não posso questionar Deus, eu não posso associar a Deus, porque a minha vida está toda errada. Agora o Senhor, ele conserta. O Senhor, ele tem vida. O Senhor, ele tem caminho para você andar. Amém? Como o Salmo 119 foi ministrado recentemente, no verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só anda nas trevas quem não estiver andando, praticando a palavra de Deus. Amém? Então, vamos continuar aqui no verso 11. Diz assim o versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, quem é o mercenário? Né? Mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. É aquele que acha que tem um título, que acha que está pastoreando, que acha que está cuidando verdadeiramente de vidas, onde vem simplesmente para cumprir um requisito e volta para casa e acha que é pastor, põe uma roupa bacana, né? Beleza. Mas o interesse, o foco dele não é nas vidas, é no dinheiro. É um trabalhador, é um mercenário. Mas um verdadeiro pastor, ele ama, ele cuida, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Foi o que o Senhor Jesus, ele fez. Olha o que está escrito. Se nós formos até João capítulo 3, um versículo que é universal, um versículo que ele é ministrado, fala assim, o que é que está escrito em João 3,16? Todo mundo sabe, né? Todo mundo já decorou, a maioria já decoraram esse versículo, porque ele é muito ministrado, ele é muito mencionado
né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Unigênito para quê? Não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Olha a finalidade. Entenda que olha a finalidade, o propósito maior do que nós. Um propósito maior do que até a humanidade. O propósito que o Senhor deu o seu único Filho. Para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, salvação. É o propósito do Senhor salvar. Amém? Salvar o que se havia perdido, salvar o que se distanciou. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, os enfermos. Amém? Não precisa de resgate aqueles que já estão salvos. Mas tem muitas vidas aí fora, precisando de ser resgatadas, precisando ser alcançadas. Amém? E o Senhor vai usar quem? Né? Isaías respondeu: envia-me a mim. E nós? Qual é a resposta que nós vamos dar para Deus? A quem eu enviarei? Porque a palavra de Deus, ela é viva. É viva e não volta vazia. Ela se aplica nos dias de hoje. A quem eu enviarei? Se o Senhor nos perguntar. Amém? Nós temos que responder com prontidão. Eu vou pensar. Eu vou ver. Eu vou olhar a minha família. Eu vou olhar isso, vou olhar aquilo. Vou olhar meus negócios. O Senhor permite que fique. Permite que fique. Né? Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, né? Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Amém? Então, no versículo 12, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, pega o beco. Perna para que eu te quero? Só vê a poeira. Cadê o mercenário, né? Nem pastor, né? Acha que é pastor. Cadê o pastor? Pegou o beco. Isso não é o pastor, é o mercenário. É o primeiro que corre, né? Mas pastor, que é pastor, enfrenta, fica, permanece, não retrocede, né? Vai para a batalha, vai guerrear. Seja o que for, na chuva, no sol, tem demônio, sem demônio, vai. Por quê? Porque o Senhor é com ele. Glória a Deus. O Senhor ele é contigo. O Senhor ele tem guardado o seu povo. O Senhor ele tem guardado o seu rebanho. Cadê? Eu vou perguntar novamente: cadê as ovelhas do rebanho do Senhor Jesus? Amém? Isso, glória a Deus. Agora eu vi, pode-se dizer, unânimes levantar as mãos para a glória de Deus. Aleluia. Deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Está repreendido isso, pastor Mole. Verso 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, né? Isaías 40, verso 11, ele explica nesse versículo o comportamento de um bom pastor, né? Ele vai de encontro àquela ovelha que está perdida, está desgarrada, né? Põe nos braços, põe no colo e ama ela, cuida dela, gasta tempo com ela, né? Seja noite, seja dia, gasta tempo. Está chovendo, pastor, pode vir aqui, vai, né? E louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Marcelo. Amém? Glória a Deus. Se o texto fala, né? Ser de meus imitadores, o senhor tem imitado, pastor. Tem imitado bem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 14. Jesus continua a falar: eu sou
o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. O Senhor, Ele te conhece, irmão. Amém? O Senhor, Ele te conhece, irmã. O Senhor, Ele sabe das tuas lutas. O Senhor sabe do que você tem passado, das noites em claro. O Senhor sabe das tribulações, dos medos, das aflições. Se tem alimento, se não tem alimento, o Senhor, Ele sabe. Por quê? Porque Ele te conhece. Amém? O inimigo, o lobo, o diabo, ele não tem interesse em te conhecer. Ele tem interesse em destruir. Ele não quer saber o teu nome. Ele não quer saber o que você acha, que se te interessa ou não. Ele quer destruir. Ele quer desfazer. Ele quer acabar. Ele quer dissipar. Amém? Então nós temos que vigiar, né? Mas o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Você conhece o seu pastor? Né? Porque o Senhor, como bom pastor, Ele nos conhece. Porque eu também sou ovelha. Amém? Agora eu pergunto, vamos voltar à pergunta. Você conhece o teu pastor? Você conhece o Senhor Jesus? Você conhece o Deus da tua salvação? No verso 15. Glória a Deus. Estamos perto, caminhando para o término da mensagem. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral, deste aprisco, deste recinto, ou seja, desta igreja. Porque cada igreja é um aprisco, amém? Trazendo para os nossos dias, cada igreja é um aprisco. Cada igreja contém um rebanho. E olha o que diz aqui. Tenho outras ovelhas que não são deste curral ou deste aprisco. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Eu disse para minha esposa, né, hoje no trabalho, quando esse negócio aí, essa nuvem passar, que vai passar, embora possa vir coisas maiores mais na frente, que a igreja tem que se preparar, amém? Amém? Glória a Deus. Então, se vai vir ainda coisas piores, maiores, e a igreja tem que ficar atenta. Porque se não suportar essa, como é que vai suportar a maior que vai vir? Então nós temos que se preparar, nós temos que nos fortalecer a nossa fé agora. É agora. Não é deixar para amanhã, não é deixar para depois, né? Então diz aqui o versículo: também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E eu falando para minha esposa, né? Quando isso tudo passar, a igreja, ela está uma bênção. Nós estamos respeitando decretos, sim, estamos respeitando, mas vai arrebentar mais ainda, amém? A igreja vai dar aquela alavancada. Eu falei isso pela fé, porque a igreja está crescendo. A igreja na escala está assim, ó, amém? Mas quando isso passar, a igreja vai arrebentar. Nós vamos voltar ativa aos trabalhos, né, da igreja, de evangelização, o ministério de jovens, amém? Vamos avivar esse povo mais ainda, incentivar, glória a Deus. Aleluia. Eita Deus. 17. Mais células vão surgir, amém? Mais células. Jovens vão estar aqui, ó, com esse microfone, ou outros melhores, né? Aqui, ministrando, Citigino, Pindoretama. Há uma promessa para Pindoretama, nosso ministério alcançar lá, amém? Pindoretama, cidade vizinha. O que está faltando? Tudo no seu tempo.
né? Agora nós temos que orar para que Deus ele venha enviar trabalhadores para a sua seara, para a sua obra. Amém? Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém? Então, vamos buscar mais de Deus, vamos ouvir mais Deus. E não permitir que palavras paralelas, palavras que não edificam, o medo, né, venha tomar o nosso coração. Não. Amém? Verso 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele estava falando do relacionamento dele para com Deus. O Senhor Jesus, ele estava falando do relacionamento dele para com Deus. Por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. E já encerrando, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouves? Olha o que falaram de Jesus, né? Verso 21 e último versículo desse capítulo. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Né? Repetindo, diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Por quê? Porque esse texto, esta parábola que acabamos de ler, se nós observarmos o contexto dessa parábola, o contexto vai falar da cura que o Senhor Jesus, ele fez num dia de sábado. O Senhor Jesus havia curado um jovem cego de nascença, e era um dia de sábado. Isso afrontou a cúpula dos fariseus. Isso atiçou, isso irritou, isso. Os fariseus não gostaram, porque era um dia de sábado, né? Eu vou convidar o ministério de louvor, está aqui na frente, vamos já estar encerrando, amém? Por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo anterior, capítulo 9, volte aí uma página, a partir do versículo 35, a partir do versículo 35, no versículo 9, a partir do primeiro, vai iniciar a história da cura de um cego de nascença. Mas lá no finalzinho do capítulo 9, a partir do 35, olha o que acontece. Aquele jovem, ele foi questionado pelos fariseus. Ele estava sendo pressionado a contar, até mesmo interrogaram os próprios pais do jovem, para saber se realmente o jovem era cego. A resposta dos pais: pergunte a eles mesmos. Ele tem idade para responder. Ele já tem idade para responder. Aí expulsam o jovem da sinagoga. Por que expulsam ele dali? Porque o jovem estava testemunhando a cura, estava testemunhando o milagre, estava testemunhando o poder de Deus. Ovelha que é ovelha do Senhor não nega ter ouvido a voz de Jesus, não nega a voz do seu pastor, não nega que conhece Jesus. Amém? Ovelha que é ovelha testemunha, testifica o poder de Deus. Quem aqui já experimentou algum tipo de milagre na sua vida? Quem aqui já testemunhou? Então, testemunhe, conte para as pessoas. Então, os fariseus não estavam gostando. Então, o que foi que eles fizeram? Expulsaram aquele jovem de lá. Expulsaram ele da igreja. Expulsaram ele da sinagoga. Olha o que acontece no versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus?
Olha a pergunta de Jesus para ele. Essa pergunta é para nós. Crês tu no Filho de Deus? Sim ou não? Aí ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Por que ele perguntou? Ele não sabia quem era. Porque quando ele foi curado, o Senhor Jesus saiu no meio da multidão e ele não viu. Não chegou a conhecer de fato que foi Jesus que o curou. Porque ele não teve mais contato até então com Jesus. Jesus se retirou da cena. E após o testemunho dele, levaram aquele jovem até os fariseus. E quando expulsaram ele, Jesus torna a encontrar-se com ele. E Jesus pergunta: tu crê no Filho de Deus? Tu crê no Senhor Jesus? Hã? Então ele responde: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Aí Jesus responde: tu já o tendes visto, e é aquele que fala contigo. 38, para nós encerrarmos. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir, para que você saia daqui com esse versículo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Amém? Se nós cremos, nós adoramos. Se nós cremos, nós confessamos. Se nós cremos, nós permanecemos no aprisco. A gente não foge, a gente não se distancia. Se eu sou ovelha do rebanho do Senhor, eu creio nesse Jesus. Eu creio no meu pastor. Amém? E eu quero estar perto dele. Eu não quero me distanciar, não. Eu quero estar perto do meu pastor, porque eu sei que perto do pastor, nosso Senhor Jesus, eu tenho proteção, eu tenho abrigo, eu tenho refrigério, eu tenho ânimo, eu tenho proteção, eu tenho segurança. Quem quer isso para a sua vida? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Se alguém estiver precisando de oração, vem aqui para frente, em meio ao louvor que vai ser ministrado. Se alguém estiver precisando de oração por uma enfermidade, se reconciliar, você vai ter a oportunidade de vir aqui para frente. Mas vamos adorar. Quem crê em Jesus, adore e adore ao Senhor. E vamos estar logo encerrando em seguida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluia, Espírito Santo. Vem, Senhor, toma esse ambiente, toma este lugar, toma cada vida, passeia, Espírito Santo, passeia, sopra neste lugar. Que esse chão se torne um tapete de fogo do teu Espírito Santo, que vem arder dentro de nós. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. E em teus braços é meu descanso. E caio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é meu descanso. E em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. E em teus braços é meu descanso. E em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso.
braços é meu descanso. Em teus 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 braços é meu descanso. Aleluia. Glória a Deus. Ainda em espírito de adoração. Ainda em espírito de adoração. Não duvides, o Senhor Ele é contigo. O Senhor é contigo nessa batalha. Independente do que tenha se levantado, independente da escassez, o Senhor Ele é contigo. Independente da dificuldade, independente da perseguição, independente da luta, o Senhor Ele é contigo. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. O Senhor Ele é contigo. Fiel é o que prometeu. Aleluia. Aleluia, Pai amado e Pai querido, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, aleluia, estenda suas mãos para a frente, estenda suas mãos para a frente em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, abençoa o teu povo, Pai, abençoe esse rebanho, abençoe cada ovelha. Não permita que nenhum saia daqui da mesma forma que chegaram, mas todos sejam, Pai, fortalecidos, sejam, Senhor, fortalecidos, Pai, seja com eles, derrama a tua graça, a tua presença, que as divinas consolações, que teu Espírito Santo repouse na vida deles, não somente hoje, mas para todos sempre. Leva eles em paz e em segurança, guarda, protege, blinda, supre, Pai, cada necessidade, pois cremos em Ti e vamos continuar Te adorando, porque Santo é o Senhor. Aleluias. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Eu caio de novo em tuas mãos. Vão com Deus. Se precisar de qualquer coisa, pode nos procurar aqui na frente. Domingo, vamos continuar nessa mesma fé. Amém? Domingo, vamos continuar nessa mesma fé, adorando e exaltando o Senhor, glorificando o nosso Rei, o nosso Salvador. Amém? Domingo, às 18 horas, culto de adoração, culto da família, em nome de Jesus. E caio de novo em tua